Seguimos nesse momento do RF News com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Limeira. A regra é clara para todos. O candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar, 1 minuto e meio para responder as questões que terão réplicas dos jornalistas. Após a réplica, o candidato terá mais 1 minuto para a tréplica. Além disso, tem outras 2 perguntas feitas pela população que serão realizadas através de sorteio. No final, o candidato terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Aqui com a gente, nessa quarta-feira, está Paulo Roberto Benegas de Moraes. Na urna estará como o professor Paulo Moraes. Ele tem 45 anos de idade, pertence ao Partido Patriota. Nasceu em Mojimirim. Ele já foi candidato a deputado federal em 2018, quando obteve 2.388 votos. Ao meu lado, mais uma vez nessa noite, para a sabatina, o coordenador de jornalismo da Rede Família, Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marielle. Boa noite, candidato. Mais uma vez eu reitero aqui o nosso papel, de contribuir com o processo democrático. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente faça um excelente trabalho. Boa noite, professor Paulo Moraes. Vamos iniciar nesse momento e já peço então para que você faça a apresentação inicial. Você tem 1 minuto e meio para isso. Boa noite, Marielle. Boa noite, Gustavo. Parabéns para a rede de televisão que está, enfim, colocando essa iniciativa no ar, principalmente quando a gente pensa que como é importante que a população conheça a voz de todos os que estão se apresentando, inclusive as vozes que podem parecer diferentes daquelas que vieram até aqui. Então, um pensamento conservador, um pensamento de direita, finalmente encontra espaço e nós podemos estar aqui hoje para falar das nossas ideias, isso é uma coisa muito boa. Então, parabéns pela iniciativa. Que existam outras, que esse exemplo seja seguido. Professor, patriota, cristão, sou casado com uma limeirense, a professora Daniele, me formei aqui, 2 dos meus 3 filhos nasceram aqui, cidade que eu escolhi para viver e para construir a minha vida. Então, como um ato de legítima defesa cívica, um pagador de boleto e um pagador de imposto, que resolve se colocar à disposição da população num pleito eleitoral, para disputar a Prefeitura de Limeira. Ok, ainda tem alguns segundos. Prefere que eu dê sequência? Podemos. Ok, dando sequência então, Gustavo Nolasco inicia a entrevista com a primeira pergunta ao professor Paulo Moraes. Boa noite novamente, candidato. Curioso o candidato se colocar como um candidato de conservador. Normalmente, esses candidatos investem bastante na questão da segurança. E existe um consenso na cidade de Limeira, assumido inclusive pela Polícia Militar, de que a Guarda Municipal desenvolve um papel relevante no combate ao crime na cidade. Mas de acordo com o seu plano de governo entregue à Justiça Eleitoral, a única medida para a segurança é a reestruturar a defesa civil. O senhor não tem nenhum plano para os guardas que atuam na cidade? Obrigado pela pergunta, Gustavo, uma pergunta muito importante. Nós subimos a versão final do nosso plano de governo. Então, se a gente consultar provavelmente agora o que está disponível no site do TSE, é um pouco diferente dessa versão inicial. Sim, a Guarda Municipal ela é central na nossa estratégia de segurança municipal. E a gente não pode falar isso como soluções imaginárias para problemas imaginários. A Guarda Civil Municipal de Limeira precisa ser valorizada na vida real. Então, é impossível a gente dizer isso e, ao mesmo tempo, não ter a viatura para o agente de segurança poder fazer o trabalho dele. Ou ainda, exigir que ele faça isso com um colete, por exemplo, vencido ou com outro tipo de problema nos equipamentos. Então, passa, na nossa versão final do plano de governo, está colocado isso de maneira muito clara, a gente vai investir para reestruturar e reequipar a Guarda Civil Municipal de Limeira como ponto central na nossa estratégia de segurança. Não só para colocar equipamentos e condições de trabalho para os agentes de segurança, mas inclusive revendo o regimento da Guarda Civil, porque segundo a lei a gente poderia até ter um número maior de guardas, mas se financeiramente isso não for possível, a gente tem que no mínimo repor os afastados, os aposentados e aqueles que por qualquer razão deixaram a corporação. Então sim, é um ponto central na nossa estratégia, a gente vai investir nisso. Ok, agora o Gustavo Nolasco faz a réplica e o professor Paulo tem mais 1 minuto para a tréplica. Candidato, eu vou prosseguir aqui com o tema, só queria deixar claro que essa consulta foi feita na data de hoje. Talvez a Justiça Eleitoral ainda não tenha atualizado, depois a gente vai checar isso com toda a segurança, mas ficou muito claro o plano do senhor para essa área. Obrigado. Ainda com base no plano de governo,
eu gostaria de falar sobre a administração pública. O senhor garante que pretende reduzir o número de funcionários comissionados, aqueles de confiança, e também o número de secretarias. Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais específico para o eleitor e dissesse quantas secretarias e quantos cargos devem ser eliminados caso o senhor seja eleito. Eu tenho 12 anos de experiência na administração de serviços públicos concessionados. E quando o serviço público é concessionado, há uma necessidade muito clara de fazer mais com menos. Eu fiz pós-graduação na Universidade de São Paulo e a gente aprende coisas importantes lá. Mas como filho de uma merendeira que ficou viva muito cedo, eu tive que aprender desde casa o que é fazer mais com menos. Não roubar e não deixar roubar, o combate implacável da corrupção tem que vir acompanhado do combate do desvio e do combate do desperdício. A gente precisa ponderar isso. Agora, especificamente com relação ao quadro funcional da prefeitura. A pergunta que não quer calar é assim: se a gente é bem atendido, se a gente encontra um atendimento de excelência, normalmente tem um funcionário público por trás disso fazendo um excelente trabalho. Por que esses funcionários públicos não são aqueles que são escolhidos para ocupar esses cargos que eventualmente são comissionados? Então é por aí que a gente vai desenhar a nossa estratégia. Bom, agora eu faço a pergunta, professor Paulo Moraes, você está ligado à área da educação. Nesse momento de pandemia do coronavírus, um assunto que gera muita polêmica, o retorno ou não das aulas. Você, na posição de prefeito de Limeira, com o aval do governo do estado de São Paulo para a reabertura, assumiria o risco do retorno às aulas ou manteria os alunos em casa? Essa é uma pergunta importante. É óbvio que toda vez que a gente fala alguma coisa especulativa, se eu estivesse naquele lugar, então é sempre com essa limitação que a gente vai ponderar. Mas uma coisa que é crucial é ouvir os professores e as famílias. Porque eu penso que o que funciona para uma cidade, uma região, necessariamente não deveria ou não é obrigatório que funcione para outras. Eu escrevi um artigo logo no início desse problema da pandemia, criticando a forma com a qual ela foi gerenciada. O gerenciamento de crise não pode tratar o estado de São Paulo inteiro como sendo a mesma coisa. E esse era um ponto que eu defendia. Inclusive, esse artigo foi até usado por outras pessoas aí. Mas ok, eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui para pensar no melhor para Limeira. Mas esse é um ponto crucial. A perspectiva que eu tenho como pai e como educador é que a gente pune muito a criança da família que é mais humilde quando a gente afasta essas crianças da educação. Eu sou filho de merendeiro e motorista, meus pais faleceram há muito tempo. Se um filho de merendeiro está hoje aqui disputando a prefeitura de Limeira, é porque a educação tem um papel fundamental na vida das pessoas e a gente não pode perder isso de vista. Você, então, está afirmando que retornaria às aulas nesse momento. Ainda falando sobre a pandemia do coronavírus, muita gente defendeu a linha da sobrevivência da economia em voltar à normalidade logo no começo da pandemia. Muitos defenderam a linha de fecha tudo, lockdown. Qual a sua opinião e o que você faria de diferente? Pergunta extremamente importante também, Marielle. De novo, a gente sempre vai falar, quem não teve que tomar a decisão fala no modo hipotético. Mas a gente pode perceber nessa linha que, primeiro, algumas coisas nós aprendemos de lá para cá. Então hoje é muito mais fácil ver aonde houve um erro muito mais grave e aonde a coisa foi mais ou menos acertada. Então esse é um ponto de vista importante para a gente pensar sobre a pandemia. Do ponto de vista das crianças, retorno ou não, eu tenho uma tendência para dizer que eu sou favorável a uma análise séria para que o retorno fosse feito, justamente para não prejudicar a criança da família mais simples. Eu sei como é que é. Agora, de um modo geral, o que a gente percebe hoje é que, sim, esse problema foi enviesado, a discussão saiu do campo das evidências e é uma coisa que a gente tem que evitar na prestação de serviço público. A decisão precisa ser baseada em dados e fatos e não baseada na opinião ou na cabeça de quem está tomando a decisão. Bom, vamos agora para o sorteio das perguntas feitas pela população. O Gustavo fará a pergunta através de sorteio, mais uma vez reforçando. Quem não nos acompanhou nas entrevistas anteriores, quero deixar claro que no início dessa jornada de entrevistas, a gente tinha aqui 22 perguntas gravadas na rua, né, com os limeirenses. Hoje temos 18 e esse número vai reduzindo até o final dessa sabatina, ok? De maneira que são vários temas aqui colocados e se a segunda pergunta dessa rodada repetir o mesmo tema, a gente vai fazer um novo sorteio, descartar essa pergunta por hora e depois retorna ela para a urna, ok? Vamos fazer então uma misturada aqui, ó. Tirar a pergunta,
Vamos conhecer junto com você aí de casa. O tema é lazer. A pergunta é do Elton Fagner dos Santos. Ele é técnico de telecomunicações e mora no bairro Nossa Senhora das Dores. A pergunta do Elton Fagner dos Santos sobre lazer. Vamos ver. Bom, eu sou morador do bairro Jardim Nossa Senhora das Dores, mais conhecido como a Serra, né? E eu queria saber do candidato qual que é as pretensões a respeito de área de lazer, em prol do esporte, porque lá tem muitas crianças na rua, lá é um bairro onde tem a população lá é grande, muitas crianças. Eu queria saber qual que é a intenção, qual que é o do candidato, o que ele pretende fazer para o nosso bairro. Professor Paulo Moraes, então tem 1 minuto e 30 segundos para responder a pergunta do telespectador. Obrigado, Elton. Sua pergunta é muito importante. E quando a gente olha para o serviço público e pensa que o nosso imposto somado, na casa acima de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a gente fica pensando, poxa vida, com esse dinheiro, com a estrutura que já existe, o que seria possível fazer? Se a gente pensar em outra, isso é aplicável a qualquer outra área. Será que o medicamento tem que estar muito longe das pessoas que precisam? Por exemplo, no caso do posto de saúde, será que ele realmente precisa estar mais longe ou ele precisaria estar mais perto? Será que a saúde da família deveria ir até realmente as pessoas que precisam ou essa logística tem que ser dificultada? Será que o horário das piscinas e das quadras, ele é um horário mais burocrático, funciona de acordo com a ideia, sei lá, de alguém que tomou essa decisão ou deveria funcionar em função da demanda de atender as pessoas que moram naquela região? Quantas piscinas, quantas quadras, obviamente depois do cenário cidade pós-pandemia, mas a gente pode pensar quantos equipamentos públicos que estão à disposição e que de repente têm horários restritos, limitações na manutenção ou qualquer outro tipo de problema. Se a gente revitalizar só a estrutura que já existe, a gente já coloca nos 100 primeiros dias de governo muitas opções para a população de Limeira. Então é por aí que a gente vai começar a trabalhar, sempre numa perspectiva dos 100 primeiros dias e do legado que a gente pretende deixar para os próximos 20 anos. Ok, agora Gustavo Nolasco fará mais uma pergunta, mais um sorteio, né, de um telespectador para o professor Paulo Moraes. Misturar aqui mais uma vez. Aqui. Vamos lá então, conhecer juntos qual o tema e a pergunta. Sobre transporte. Quem fez é a Karen Cris Busquim. Ela é assistente administrativo e é do Alto dos Laranjais. Pergunta sobre transporte da Karen Cris Busquim. Na tela. Oi, eu sou a Karen, moradora do Alto dos Laranjais. E a minha pergunta é sobre o transporte público. O que você tem de proposta para nós que utilizamos o transporte público diariamente? Professor Paulo, 1 minuto e 30 para a resposta. Karen, obrigado pela pergunta. O sofrimento do povo deveria ser medido em horas ou em quilômetros, que a gente perde por dia tentando ir para o trabalho ou para a escola. Só quem nunca precisou pegar um ônibus não sabe o que significa isso, essa saga da gente chegar até o nosso local de trabalho ou até o lugar, enfim, qualquer outro lugar que a gente vá frequentar. Logo que meu pai faleceu, eu tive que arrumar emprego. E no primeiro mês de trabalho eu arrumei um emprego do outro lado da cidade e não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu sei na pele o que é sentir isso. Tem 2 pontos principais. Quem vem aqui prometer mundos e fundos, dizendo que o ônibus vai ser espacial, você vai poder, sei lá, assistir a sua série favorita ou vai ter um serviço de bordo com refrigerante e sanduíche, isso aí está refutado. As pessoas decentes querem o básico, querem que funcione, querem que o ponto de ônibus seja decente, querem que o itinerário seja inteligente, querem que a tarifa seja o mais justa possível em função daquele serviço que está sendo prestado. Então, poxa vida, será que nos 100 primeiros dias de governo a gente não pode readequar isso de maneira decente? Esse é um primeiro ponto. O segundo é um legado que a gente pretende deixar. Limeira é uma cidade DDD. Desconecta, dispersa, descoordenada, e a gente quer uma cidade CCC, compacta, coordenada, conectada. Então a gente pensa o transporte público pensando a Limeira como uma cidade inteligente. É por aí que a gente vai. Pensando uma cidade multimodal, outros meios de transporte precisam chegar e é aí que a gente vai trabalhar. Ok, agora o candidato, o professor Paulo Moraes, tem mais 1 minuto e 30 para as considerações finais dessa entrevista. Agradeço mais uma vez a oportunidade, uma honra para a gente estar aqui. A voz dos patriotas. Limeira é uma cidade conservadora, uma cidade que valoriza a família, valoriza o trabalho. Na área de educação, que a gente ainda não teve a oportunidade de falar mais, eu diria o seguinte: para ser cidadão a gente precisa conseguir ler a Constituição Federal.
como cristãos, e a maioria do povo limeirense é cristão, a gente precisa acessar o livro da nossa fé, que é a Bíblia, através da leitura. A porta de entrada da educação é a educação do ensino municipal. Isso vai ser uma prioridade do nosso governo, uma vez chegando lá. A gente precisa disso. Os nossos pequenos limeirenses precisam aprender a ler e escrever e precisam ler e entender o que estão lendo. Um povo que lê e entende é difícil de ser manipulado e a gente não tem medo disso. A gente vai encarar isso com tranquilidade. Se você gosta dessas ideias, venha com a gente. Meu nome é Paulo Moraes, meu número é 51. Esse número, eu poderia citar 51 razões para você pesquisar mais a respeito das nossas ideias. Mas eu diria também, olhe com carinho cada candidato a vereador do Patriota. Não adianta votar só no prefeito. É muito importante que essa transformação comece num esforço conjunto do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O poder está na mão de vocês e eu agradeço a oportunidade de falar com cada um, entrar em cada lar e também, mais uma vez, a Rede Família. Professor Paulo Moraes, é o início aí de uma longa jornada de trabalho, portanto, boa sorte nessa corrida eleitoral. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite a todos, obrigado. E boa noite, Gustavo Nolasco, e até amanhã. Até amanhã, Marielle. Boa noite, candidato. Boa noite. Ótima sorte nas urnas. Obrigado. E a seguir, voltamos com mais notícias do interior de São Paulo. Não saia daí.